Com certeza você já defendeu por aí o fim do foro privilegiado, né? Mas você sabe mesmo para que ele serve? Fica com a gente que a partir de hoje você não cai mais em conversinha rasa sobre isso. Oi, eu sou o Jorge Guerra. Eu sou a Kelly Cadanos. E esse é o Direito em Português, um projeto do Regra dos Textos que vai te ajudar a entender melhor sobre os assuntos que são a bola da vez. Fica com a gente que nesse espaço a gente vai falar sobre temas como prisão em segunda instância, vacinação obrigatória, liberdade de expressão, direitos humanos e muito mais. O papo de hoje é sobre foro privilegiado. E antes de sair por aí dizendo que é contra, vem com a gente entender melhor sobre o que é que isso fala. Você com toda certeza se lembra da confusão que foi a tentativa da ex-presidente Dilma Rousseff de nomear o ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil em 2016, né? Eu, pelo menos, lembro bem, porque eu trabalhei muito nesse dia. Pois bem, a interpretação na época era de que o Lula estava tentando fugir da Lava Jato, garantindo foro privilegiado. E aí começou o rebuliço em torno desse termo. Rebuliço! Que, vamos combinar, nunca foi um queridinho dos brasileiros, né? Pois bem, acontece que o foro privilegiado está previsto na Constituição brasileira em diversos pontos. E ao contrário do que muita gente diz por aí, ele não serve para promover a impunidade de políticos, não. Que merda, hein? Sabia não? O foro privilegiado tem a função de proteger o mandato do cargo político. Isso quer dizer que é ele quem define em qual instância da justiça que cada político vai ser julgado. Tem vários níveis de foro privilegiado. Prefeitos, por exemplo, são julgados na segunda instância, pelo Tribunal de Justiça. Os governadores e deputados estaduais são julgados no STJ. Os cargos federais, como deputado, senador, ministro de Estado, presidente e vice-presidente da República, dão direito ao foro privilegiado direto no STF. Como essa é uma prerrogativa do cargo, quando o político perde o mandato, por exemplo, ele deixa de ter o foro privilegiado e passa a ser julgado na justiça comum. Quem não tem foro privilegiado, como eu e a Kelly, por exemplo, quando cometemos um crime, vamos ser julgados na justiça comum, que é aquela que tem na nossa cidade, no nosso município. Mas afinal, o foro privilegiado é bom ou é ruim? Bom, aí depende. Ele tem uma função muito importante, como o Jorge falou, que é proteger o político para que ele exerça a função para a qual ele foi eleito. Isso ajuda a evitar perseguição política. Sendo assim, um prefeito, por exemplo, não pode ser investigado e julgado em primeira instância, porque o promotor ou o juiz podem ser adversários políticos dele. Talvez isso não faça muito sentido para você onde você mora. Vamos fazer um exercício aqui. Me dê sabedoria. Para eu estudar. Para estudar, não. Eu e o Jorge moramos numa cidade do interior. Eu sou prefeita, tenho muito dinheiro. Eu sou rica! Muitos amigos influentes na cidade, inclusive o Jorge, que é juiz. Se eu cometer um crime de corrupção, por exemplo, quem vai me julgar é o Jorge. Vocês acham mesmo que eu seria condenada com facilidade por ele? Eu espero que não, né, Jorge? Não mesmo. Mas o foro privilegiado também cumpre a função inversa. Vamos supor nesse mesmo exemplo. A Kelly é uma prefeita muito influente na cidade e eu sou um juiz que acabei de chegar. Ela tem muitos amigos poderosos, empresários, políticos, e eu tenho que julgar um processo contra ela. Será que esses amigos, que a Kelly ou esses amigos dela não poderiam me pressionar ou me coagir de alguma forma para que eu absolvesse ela pelos crimes cometidos? Ou que eu desse uma sentença mais branda, justamente por essa questão dela ser influente, dela ser conhecida na cidade e eu ser o juiz que acabei de chegar? E o mesmo vale para perseguições políticas. Vamos imaginar que eu sou a melhor prefeita que a cidade já teve. Mas o Jorge, um promotor da cidade, não vai muito com a minha cara e ele é amigo de vereadores da oposição, do juiz e de outros políticos influentes. Ele pode muito bem me perseguir e tornar minha vida bem difícil, às vezes por nada, né? Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. O foro privilegiado impede que isso aconteça, ou pelo menos diminui essas chances. Porque eu seria julgada pelo Tribunal de Justiça direto em segunda instância, e não na mesma cidade onde eu atuo. Isso significa dizer que não existe problema? Não. De forma alguma. Em 2017, mais de 50 mil pessoas no Brasil tinham foro privilegiado. E por isso, em 2017, o STF julgou limitando a atuação desse foro. Ou seja, a partir de então, o foro privilegiado ele só vai atingir atos praticados durante o mandato ou em função dele. Isso significa dizer, por exemplo, que se um político mata uma pessoa qualquer por um motivo que não seja relacionado a nenhum interesse político, ele vai ser sim julgado pela justiça comum e não vai poder utilizar o foro privilegiado. Mas espera aí. Pare!
tem gente que já não entendeu. Escuta só essa dúvida que mandaram aqui pra gente. Se o deputado é deputado agora, ele mata alguém agora, ele vai ser julgado agora ou quando terminar o mandato dele pela justiça comum? E se alguém que ele mata faz diferença se assim é a esposa, um cara estranho na rua ou o deputado do partido oposto? Tipo, se ele matar o deputado do partido oposto, é considerado morte política ou morte de civil? Então ele vai ser julgado pelo tribunal normal ou pelo tribunal de políticos do foro ali? Se um deputado matar alguém, ele vai ser julgado na justiça comum, em primeira instância. E não importa se é a mulher dele ou um cara passando na rua. E nós temos um caso exatamente nesse nível acontecendo atualmente. A deputada Flor de Lis, ela está sendo acusada de matar o seu marido, de mandar matar o seu esposo, Anderson, e ela está sendo processada e julgada em primeira instância como qualquer outra pessoa. Não, foram... Nesse caso, o foro privilegiado não vai atingi-la justamente porque o crime não ocorreu, o suposto crime, né, não existe sentença ainda, não ocorreu em função do cargo dela de deputada federal. Exato. Ela só não pode ser presa antes da condenação por causa do foro privilegiado. Mas aí é outra história. Se você quer saber mais sobre as regras para a prisão de políticos, deixe o seu comentário aqui no vídeo que a gente explica numa próxima oportunidade. Mas voltando ao exemplo, um deputado que mata um opositor político, por exemplo, ele pode acabar sendo julgado pelo STF, sim. Mas aí quem vai decidir isso são os ministros. Porque precisa primeiro parar para analisar realmente se houve esse interesse político, quais foram os interesses que levaram ao cometimento, qual é a relação desse crime com o mandato político. Se não for assim, o foro privilegiado ele não vai poder ser utilizado. Já no caso de um deputado que é pego praticando corrupção durante o mandato, por exemplo, ele continua sendo julgado nas instâncias superiores. Se for um deputado federal, por exemplo, vai ser julgado no STF. Se for um governador, por exemplo, no STJ e assim por diante. E no caso de Caixa 2 de campanha, vai para a Justiça Eleitoral, sem foro privilegiado, porque isso foi antes do mandato. Um dos argumentos utilizados por quem é contra o foro privilegiado é que ele geraria uma espécie de impunidade. Ou seja, os processos eles demorariam muito e os políticos que cometeram crimes eles não seriam julgados ou não seriam tão cedo, pelo menos. Mas aí a gente tem que analisar algumas outras coisas. Se a gente pegar, por exemplo, a Lava Jato, nós tivemos o juiz Sérgio Moro, que julgou alguns processos da Lava Jato numa velocidade considerada recorde na justiça brasileira. Então, e essa definitivamente não é a regra. E aí o que a gente pode analisar a partir disso? Que o problema ele está na estrutura da justiça, no poder judiciário, que não consegue dar vazão a todos os processos que chegam. E aí, quanto maior a instância, menos pessoas para julgar, porque aí, né, já não vou ser mais juiz, vão ser desembargadores, e aí vai afunilando. E são processos também mais complexos, que chegam nas instâncias superiores e eles demandam mais tempo para serem julgados. Então, o problema aí é a administração da justiça, ou a capacidade da justiça em dar vazão a todos esses processos que chegam, e não necessariamente do foro privilegiado. E o Brasil não é o único país que tem foro privilegiado, não, viu? Países como Espanha, Portugal, Argentina, Colômbia, só para citar alguns, também tem essa prerrogativa, em maior ou menor grau. No Congresso, existe uma proposta do senador Álvaro Dias que limita o foro privilegiado. Ocorre que, como o foro ele é uma prerrogativa constitucional, ele só pode ser alterado através de uma PEC. Peraí. PEC? Vamos explicar isso aí primeiro. Proposta de emenda à Constituição. Ela tem uma tramitação mais complexa do que os projetos de lei que não mexem com o texto constitucional. Quer saber mais sobre isso? Então comenta aqui também, fala mais sobre a PEC, que a gente volta e faz um vídeo só sobre isso. Mas enfim, a PEC já foi aprovada no Senado e agora ela aguarda tramitação na Câmara dos Deputados. Se aprovada, ela prevê que o foro privilegiado só vai alcançar o presidente da República, do STF, da Câmara e do Senado. Os outros seriam julgados em primeira instância na Justiça Comum. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o foro privilegiado e a função dele, o que você acha da proposta? Conta pra gente. Uma dúvida cruel. Se você gostou do conteúdo, dá um like nesse vídeo e deixa o seu comentário. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro sempre que tiver um vídeo novo.
Se você tem alguma dúvida sobre direito e como ele se aplica à sua vida, escreve pra gente. regradosterços@gmail.com. Até a próxima. Até! Agora é minha parte? Sim, agora, geralmente quando eu paro é porque é a sua parte. Claro!